Então, senhor Segadas, o senhor pode começar. Alô. Bom dia a todos. Com enorme satisfação que eu estou aqui nesse evento, uma vez que eu participei desde o primeiro Petrotic nessa coordenação, participei em quase todos, exceto um, Serafim está ali, exceto um ali pelo 7º ou 8º, e agora nesse, você chega numa idade que realmente está, como a tocha tem que passar para uma outra geração, né? Mas, de toda maneira, foi uma honra que a CESP tenha me convidado para mediar um evento que, para mim, eu considero parte integrante da minha história. Não vou falar a vocês, só a pessoa que começou a trabalhar na indústria do petróleo em 1966, né, 56 anos atrás, tem ideia de como o mundo do petróleo mudou. Na sísmica, no reservatório, na gestão das refinarias, na logística e no transporte, na distribuição, na área corporativa. Enfim, o mundo é completamente diferente, completamente diferente. E só para dar um exemplo, como ele transformou a vida das pessoas, não precisa nem ser no petróleo, eu tenho 2 netos, e ela hoje está com 18 anos, está na arquitetura, etc. Tal, mas quando ela tinha 6 anos, ela lá em São Paulo, ela me mostrou um site da Barbie, ela tinha 6 anos, o site da Barbie que ela gostava, e depois fez a seguinte pergunta: vô, qual era o seu site favorito quando você era pequeno? É só essa ideia. O mundo era tão diferente, que os mais novos não têm ideia de como ele era, inclusive na área de petróleo. Na manutenção de equipamentos, onde eu comecei, enfim, é um outro mundo. Agora, a contrapartida dessa história é a segurança. Segurança é a questão. No tempo em que, não precisa ir tão longe, não, mas no tempo que os computadores, os mainframes, eram isolados, você fazer o quê? Como que ia invadir? Não tinha internet, não tinha comunicação, não tinha coisa assim nenhuma. Hoje tem tudo. Hoje está tudo interligado. Então, essa é a importância dessa palestra. E como eu não sou o apresentador, sou o mediador, nós temos 40 minutos. A ideia desse evento é cada um fazer uma apresentação de 10, 15 minutos. Depois virão as perguntas. A prioridade das perguntas é para o auditório, não é para mim. Apenas preparei alguma coisinha. Se o auditório ficar mudo, que eu espero que não fique, aí eu começo. Mas então eu vou apresentar cada um de alguma vez, pela ordem alfabética, e como eu pedi a eles 5, 6 linhas do currículo, começando pelo Marcelo Pinhatari, depois eu faço a apresentação do Serafim. E Marcelo Pinhatari é diretor de TI da AMT Cloud, mais de 30 anos de experiência em TI, atuando como executivo, gestor, consultor, gerente de projetos e analista, tem experiência em ambientes multidisciplinares em vários mercados, mais de 15 anos de experiência acadêmica, como professor na graduação de Engenharia, Informática e Ciência de Computação, graduação em Engenharia Eletrônica pela PUC-Rio, mestrado em Engenharia Elétrica pela PUC-Rio e certificado PMP. E eu tive o prazer de, num breve período que eu também trabalhei na MT, e ter trabalhado ao lado do Marcelo e ver a competência dele. Marcelo, por favor. Obrigado, Segadas. Muito bom dia a todos. A gente fala de segurança da informação hoje como uma disciplina que está envolvida em tudo o que a gente faz, né? Tudo que a gente faz vai estar conectado, vai estar envolvendo alguma coisa de TI, e segurança da informação está ali dentro, né? O Segadas estava comentando aqui do mainframe, que era completamente isolado, né? O outro dia estava revendo que me mandaram a primeira reportagem num telejornal sobre um vírus de computador, há
30 e poucos anos atrás. Né? E a recomendação do técnico, né? Não, deixa o computador desligado. Né? Hoje em dia você não pode mais fazer isso. Né? Mas, falando um pouquinho aqui, né? Falando um pouquinho da MT, e para nos colocar nesse contexto de segurança, né? A MT tem 22 anos, né? Fornecendo projetos de infraestrutura e projetos de consultoria, né? Serviços profissionais para empresas de diversos mercados. Com isso, a gente vai olhando o que o mercado está fazendo, olhando quais são as tendências, vendo o que as empresas estão enfrentando, né? E isso vai montando a nossa oferta consultiva. Trazer para vocês aqui ficar um pouquinho em pé para falar melhor. Né? Essa empresa chamada DVN, é uma empresa multinacional com sede na Noruega, ela publica esse relatório, que é o Cyber Priority. Né? Ele é um relatório de segurança cibernética no mercado de energia. Petróleo, gás, geração de energia limpa, distribuição de energia. Ele pega um amplo, né, segmento, quer dizer, dentro da área de energia, e faz um apanhado muito bom. São consultadas empresas nos 5 continentes. Ali, o desse ano, foram mais de 900 profissionais da área de segurança, profissionais de alta gerência e direção, em mais de 90 países. Eu não vou botar várias estatísticas que vem no relatório, mas uma que eu acho que é a mais contundente. Né? 95% dos profissionais acredita que em até 2 anos, um grave incidente de segurança cibernética vai acontecer no setor. Um incidente que vai tirar uma área, vai tirar energia de uma área grande, né? Ou vai impactar na geração de petróleo, na produção de petróleo. Né? Quer dizer, cada um acha que é uma coisa diferente, mas 85% dos profissionais acredita que o incidente vai acontecer. Isso é muito grave. Por quê? Porque quem está trabalhando na área de segurança da informação, né? O Ivo depois vai falar bastante a respeito disso, né? A gente está procurando proteger o ambiente. E se 85% acredita que essa proteção não vai acontecer, né? É porque a gente tem que melhorar. Né? O relatório ele vai mais além, né? E ele mostra quais são os 4 desafios. Por que aqueles 85% acreditam, né, que isso vai acontecer? Quais são os 4 desafios que o mercado de energia está vendo, né? Mas eu amplio isso até para outros mercados, porque esses desafios são muito mais gerais. O primeiro deles é a política da empresa, né, de aguardar para ver, né, wait and see. O que é isso? Não, eu fiz um investimento, né, eu estou muito bem, eu estou sem incidente nenhum acontecendo comigo. Né? Então, eu vou esperar mais um pouquinho. Não vou rever a minha arquitetura de segurança agora. Né? Não vou investir nisso. Né? Por quê? Porque está dando certo. Né? Então, esse talvez seja o maior desafio que as empresas estejam passando. Né? Porque a gente precisa dessa melhora. A gente precisa estar evoluindo, né, com essa segurança. É aquela história, a gente está de férias, né, chega ali, liga na sessão da tarde, aí você vê um filme de guerra medieval. Então tem um cavaleiro branindo uma espada, indo atacar, o cara está com uma flecha do outro lado. Se o filme de guerra é um tanque que está andando no mesmo campo, do outro lado tem um cara com míssil. Para cada ataque você vai ter uma defesa. A mesma coisa na segurança cibernética. Né? Os ataques estão evoluindo. Se os ataques estão evoluindo, a proteção tem que evoluir também. Né?
Uma outra questão que preocupa muito o setor de energia, eu acho que isso é mais geral para todo o setor industrial, né, é o que está separando, né, e essa separação que diminui a cada momento de OT e IT, né, da tecnologia operacional e da tecnologia de informação. Né. Você hoje não tem mais um maquinário numa área industrial que ele está isolado, né, numa área de produção de petróleo, que ele está isolado. Ele vai estar com um sensor coletando informação, gerando dado para você depois usar uma inteligência artificial e ver como é que a sua produção pode melhorar. Então, você está com todo o seu maquinário conectado. Se você está com todo o seu maquinário conectado, você precisa proteger isso. Como é que você faz? Né? Como é que você está... muitas vezes a dificuldade é justamente por quê? Porque o responsável pela segurança da informação, né, o seu CISO, o seu gerente de segurança cibernética, ele está um pouco mais afastado da área produtiva. Né? Talvez seja esse o problema, mas a gente tem que resolver isso. Né? A terceira preocupação maior ali dos profissionais é com a capacidade de resposta. Na hora que acontece um incidente, que acontece um ataque, né, qual é a capacidade de resposta daquela organização? Né? A resposta, para ela ser eficiente, ela depende de todos na organização saberem o que tem que ser feito, quando tem que ser feito, né, e quem tem que fazer. Então, existe uma estrutura, e aqui o mercado fala isso, que é um plano de recuperação de desastre, né, que precisa estar muito bem definido. Mas para incidentes menores ou maiores, isso tem que estar sempre ali muito claro. As equipes têm que estar treinadas, né, os processos têm que estar muito bem documentados e conhecidos dentro da organização. A quarta maior preocupação, que é o maior desafio na indústria, né, e no setor de energia, mas também não tá limitado a isso, é você trabalhar com os seus terceiros. Né? É você garantir a segurança da informação nesse efeito dominó que é o supply chain. Né? Hoje é muito comum, você tem um produto, esse produto ele está hospedado numa nuvem, ele está hospedado, pode ser dentro de casa, ou pode ser numa nuvem pública, você depende daquilo, e você está recebendo ali, né, uma ação de uma empresa terceirizada que está fazendo alguma manutenção. Como é que você que investiu, tem milhões de políticas de segurança aplicadas na sua organização, como é que você faz para garantir que aquele terceiro também tem o mesmo nível de segurança? Para tratar do produto que você depende. Né? Então, esses são 4 desafios que preocupam muito o setor de energia e não estão limitados a isso. Eu acho que o setor industrial, de uma forma geral, compartilha dessa preocupação. Né? Se a gente tenta olhar como é que o resto do mercado está fazendo, né, isso aqui são tendências de um relatório do Gartner. Né? Esses 2 relatórios são foram publicados no 2º trimestre desse ano. Né? E é basicamente a mesma coisa. Né? Você vê ali uma tendência, a preocupação com a expansão da superfície de ataque. Claro, se você tem um ataque novo, você tem que ter uma proteção nova. Né? A gente vê o supply chain também. Né? A gente vê essa preocupação com o seu fornecedor. Né? E é muito mais fácil você administrar um só do que administrar vários. Né? Então, uma tendência é a consolidação de fornecedores. Você diminuir para você poder ter um controle maior em cima de quem está mexendo nos seus sistemas. Né? Tem uma questão muito interessante aqui que ele coloca, né, que são esses dois itens aqui embaixo. Né? As decisões sobre segurança cibernética
serem mais distribuídas e não concentradas. Vamos envolver a organização inteira. Vamos deixar todo mundo consciente, né, de quais são os riscos, quais são os procedimentos, o que a gente consegue fazer ali dentro. Né? E tem dois outros itens aqui, aquele de política, além da conscientização. Né? Não vou simplesmente dar um termo de acordo para um colaborador assinar, dizendo que ele vai ser responsável pela informação da empresa, ele não pode escrever a senha dele, colocar num post-it. Né? Vamos fazer simplesmente conscientizar não está dando certo. Né? Vamos fazer uma coisa a mais. E a gente vê hoje várias empresas de maior porte com ações mais rígidas em cima, né? Com ações mandando um e-mail, simulando um phishing. Se o colaborador cai naquele phishing, uma vez, ele recebe uma bronca, né? 2 vezes, 3 vezes, na 4ª vez ele é demitido por justa causa. Por quê? Porque dá um papelzinho para ele, que ele tem que tomar conta daquilo, não está mais tendo tanto efeito. Né? Ali em cima a gente vê que defesa de sistema de identidade, né, é uma das maiores tendências, segundo Gartner, que é justamente por isso. Né? Hoje, phishing é uma das ferramentas mais usadas para começar um ataque. Né? E é a que tem dado mais certo para quem está atacando. Né? Como é que a gente resume o tratamento disso tudo? Né? A gente precisa de uma governança de segurança da informação muito mais rígida, muito mais atuante. Né? Quando a gente fala ali de rever a arquitetura, é justamente a sua arquitetura tem que ser revisto com uma frequência muito alta. Né? O que você tem de ataque novo acontecendo? A sua proteção está preparada para esses novos ataques? Se não tiver, tem que preparar. Senão a gente cai naqueles 85% que estão só esperando para acontecer. Né? O que você tem de política de forma que você conscientize e prepare o seu colaborador? Não só aquele colaborador da área de TI, mas de uma forma geral, todos eles. Né? Porque ele tem uma responsabilidade. Né? Na hora que ele vai chegar, ele vai entrar numa rede social que não é tão segura assim, e ele vai colocar a mesma senha que ele está usando na rede corporativa, né? E ainda diz que ele trabalha naquela empresa, você tem um problema de segurança. Né? A gente tem que separar essa coisa e tem que treinar os colaboradores de forma que eles sejam mais conscientes, mais preocupados e mais atuantes na segurança da informação. Né? E aí a gente envolve todo mundo. Mas, basicamente, eu estou aqui enxugando gelo, né? Porque o que a gente faz é melhorar a ferramenta, é melhorar o processo e é treinar e melhorar as pessoas, a conscientização das pessoas. Né? São os 3 elementos de segurança da informação que têm que andar juntos e têm que andar muito fortes. Né? É aquela história, isso aqui é uma coisa cíclica. A gente vai fazer isso hoje, vai chegar daqui a um tempo não muito longo e vai fazer de novo. E vai fazer isso sempre. Senão a gente perde. Né? Segurança da informação, né? Na hora que a gente faz a proteção, isso é uma corrida. O cara está atacando, ele está correndo. A gente está defendendo, a gente está correndo junto. A gente vai ter um empate. Se a gente parar, o outro ganha. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Eu vou preferir chamar o Serafim agora, porque depois vamos ver quanto tempo a gente terá para as perguntas. Serafim Ivo de Faria é um engenheiro eletricista, trabalhando no mercado de energia e utilities há mais de 30 anos, com atuação na liderança de projetos de novas tecnologias para o setor elétrico, tanto do lado do cliente, como Eletropaulo, EDP, Enel, quanto do lado do provedor de soluções, consultorias e fabricantes globais de tecnologias.
Atualmente, trabalha como Business Development Manager, OT, na Fortinet, para estratégia e suporte de oportunidade de TO na região Latam, na América Latina, com foco no Brasil. Graduado em Engenharia Elétrica pela UMC, possui especializações e pós-graduações em Administração e Marketing pela UBC, Gestão de Energias pela Mackenzie, Proteção de Sistemas Elétricos de Potência por FUPAI Unifei e MBA em TI, Extração e Gestão Estratégica pela FGV. Serafim, toda a audiência é sua. Bom, obrigado, pessoal. Acho que não necessita mais apresentações. Sou responsável pelo desenvolvimento de negócios em OT, que é Operational Technology para OTO, ou TA, como a gente vai falar aqui também. E só dizendo que isso não é uma iniciativa minha ou de algumas pessoas dentro da Fortinet. É uma área dentro da Fortinet, é uma estrutura global. Eu faço parte da estrutura da América Latina. E aí a ideia é mostrar aqui um pouquinho do foco que a gente tem em... Obrigado. Do foco que a gente tem em segurança cibernética para o setor de operacional. Um pouquinho da Fortinet, para quem não conhece, é líder global em segurança da informação, só trabalha com segurança da informação, hardware, software, serviços. Tem presença global, a sede é em Sunnyvale, na Califórnia. A nossa sede da América Latina não fica na América Latina, fica na Flórida. Mas a gente tem centros de desenvolvimento ao longo do mundo inteiro e, especificamente, ao contrário do que muitas empresas estão fazendo de sair do Brasil, a gente tem um centro de suporte que fala português, para mostrar também a importância do Brasil dentro desse contexto. Alguns números, o que mostra o quanto a liderança da Fortinet, líder em mais de 6 quadrantes do Gartner, é a questão de quase 1.300 patentes. Ela investe muito nisso. E na América Latina a gente já está chegando a 900 funcionários. Bom, falando um pouquinho do que é OT para a Fortinet. Não é uma tecnologia, aqui a gente vai ver que não existe uma receitinha de bolo. E uma das coisas que eu fiquei feliz de ver as duas apresentações que vieram antes, se a gente tivesse combinado, não daria tão certo. Vocês vão ver muita coisa que trouxe o IBP sobre transformação digital, sobre o investimento, sobre a lacuna ainda de desenvolver tecnologias e a transformação digital para o setor operativo e as tendências, as várias informações do relatório aqui que a AMT também trouxe para a gente, o Marcelo trouxe para a gente aqui. E, então, TO é mais do que uma tecnologia, é um segmento, ou, eu costumo dizer, vários segmentos. E aí nós vamos falar de energia, logística, o agronegócio crescendo muito, está desenvolvendo muito por conta da introdução dos componentes de IoT. A indústria 4.0, não precisa falar, é líder de automação. A área hospitalar, acho que já foi citada aqui alguma coisa também, está crescendo muito. A gente tem vários projetos, várias referências globais e todas aquelas máquinas de exames de ressonância, de ultrassom. Aquilo tem seus fabricantes específicos, seus protocolos específicos e, óbvio, que aquilo fica também numa rede apartada, que não é a rede corporativa de um hospital, de uma organização. Pelo menos não deveria. É o que a gente vê também, que muitas vezes acontece. E as infraestruturas massivas e inteligentes que vão suportar os grandes projetos de cidades inteligentes. O nosso foco hoje vai ser aqui na área de energia e vamos falar um pouco aqui, principalmente dos diferenciais entre o que é a parte operativa e o que é a tecnologia da operação e a tecnologia da informação. Primeiro item é a questão da prioridade e segurança. E aí, aqui a gente vai falar do senso de urgência.
Urgência para a operação é diferente da urgência da parte corporativa, da tecnologia da informação. Aqui embaixo a gente vai ter alguns SLAs, o foco é muito mais na confidencialidade das informações, mas obviamente que tem um incidente aqui, vamos acionar aqui o nosso suporte, aí tem um SLA, tudo bem, deu um problema aqui, eventualmente demora talvez alguns minutos, algumas horas, às vezes, para subir de novo o serviço e colocar tudo em ordem, mas tudo bem, pode ser o máximo aqui, acho que alguém vai perder o emprego. Mas quando a gente fala da tecnologia, da parte operacional, isso muda. Aí a gente vai falar de segurança física, a gente vai falar de cuidado, primeiro, de pessoas. Aqui a gente está falando de cuidar de vidas, a gente está falando de cuidar dos ativos, e aí são vários ativos, imagina, aqui a gente com foco na indústria de petróleo, o montante daquele ativo, quanto isso custa para a empresa. E a parte da produção, obviamente. Então, aqui a disponibilidade é o que rege tudo. Aqui tem que estar disponível, sim. E muitos dos pontos que a gente vai colocar aqui é que a questão da segurança, às vezes, ela é negligenciada e tem que ser, é natural, porque a obrigação da empresa é manter a operação funcionando. Outra questão é a questão das normas. O que a gente está vivendo hoje para o setor operativo é o que já começou no mundo de TI há uns 20 anos atrás, quando se iniciou todo esse processo, toda essa metodologia de tratar a segurança da informação. Normas específicas a gente tem direcionada, aí são padrões internacionais, como NERC-CIP, NIST, IEC. O modelo de arquitetura, também comparado com o que seria o OSI para o modelo da TI, é o modelo Perdue. Para quem nunca ouviu falar, é muito parecido com a pirâmide de automação. A questão de conectividade, importantíssimo também, a gente vai falar aqui, mundo corporativo, tudo muito bem delimitado, os limites são conhecidos, os pontos são muito conhecidos, e quando você vai falar de uma operação de petróleo, por exemplo, você vai ter ativos espalhados por todos os lados, você vai ter as plataformas numa distância muito longa, você vai ter plantas, refinarias que são concentradas, mas com muitos ativos, você tem toda a parte do pipeline de distribuição. Então, isso sempre tem pontos de monitoramento, pontos que são automatizados e que necessitam estar conectados remotamente. Aí muda a questão da conectividade. Vamos falar aqui de low power communication, vamos falar de operadoras, de LTE, de rádio multiponto, e nos lugares mais distantes, obviamente, a gente usa satélite. E, não menos importante, mas um tópico que é o que vai reger a nossa apresentação de hoje, é a questão das tecnologias, dos protocolos industriais. Aqui, sim, são protocolos específicos, proprietários, são os grandes vendors que vão trazer a tecnologia da automação para esse mundo todo, para garantir toda essa operação, e cada um tem seu próprio protocolo, sua própria tecnologia, e a gente tem que tratar isso, sim, de forma diferente também para garantir a proteção. A gente já falou um pouquinho das normas, são várias delas, não existe receita de bolo, como a gente falou, a implementação de um projeto de segurança, ele é baseado nas melhores práticas, isso vem das principais normas, então não se desenvolve um projeto, uma iniciativa, um programa, uma jornada, que é o que a gente chama de segurança da informação, porque isso nunca vai acabar, de segurança cibernética para um mundo de operação, baseado em políticas próprias ou iniciativas próprias ou estudos. Você vai trabalhar, sim, sempre em função dessas normas que estão evoluindo cada ano, elas são aprimoradas. E por que é importante? Assim como o relatório que o Marcelo mostrou aqui, a Fortinet, todo ano, ela faz também um relatório voltado para o setor operacional. E aí, desse ano, saiu agora em junho esse relatório, que é o tempo necessário para consolidar todas essas informações, é que 93% de todas as organizações que participaram dessa pesquisa,
admitiram que tiveram pelo menos um ataque. E aí a gente está falando de empresas de infraestrutura crítica. E 78% desse volume foram mais do que 3. Isso só vai mostrar o quanto o setor dessas infraestruturas críticas está sendo foco, já há alguns anos, a gente vai mostrar também, dos hackers. 61% foi focado na infraestrutura crítica, que é a infraestrutura de operação, e 90% desses casos demandaram mais de horas para serem resolvidos. Então, você imagina o que é uma produção, qualquer uma que seja da cadeia de petróleo, ficar 1 hora parada, para que você consiga voltar e restabelecer isso. Quando consegue, nós vamos mostrar aqui um outro caso. Aqui também não é novidade, já foi citado aqui, que isso já é muito antigo, já desde mais de 20, 30 anos atrás, que a gente tem casos aqui na linha do tempo, falando desde 2010, os casos mais emblemáticos. Já foi falado também da infraestrutura de energia, em 2015 teve na Ucrânia um ataque dos hackers russos, ficaram semanas sem energia o país inteiro. E aqui a gente pega o gancho para falar também da evolução desses ataques, o quanto eles estão ficando sofisticados. Aqui, se eu não me engano, já está na 3ª geração dos malwares que eles desenvolveram para esse ataque. E estão se expandindo para outras áreas do mundo também, obviamente. Aí, a gente vai falar também, falou da cadeia produtiva. Estou pegando alguns ganchos aqui do que ele falou, do supply chain. A gente tem da SolarWinds, aqui na cadeia produtiva. Esse ataque foi emblemático porque os hackers identificaram uma vulnerabilidade na produção das placas, dos softwares que gerenciam essa produção de energia solar, e eles já inseriram ali um malware no início da cadeia. Então, conforme ele ia sendo produzido, ele já estava introduzido. E aí ele foi expandindo para toda a cadeia. Aqui é um exemplo do que veio, inclusive, do CIP, do NERC-CIP, saiu um dos CIPs voltados à proteção da cadeia produtiva, da cadeia de suprimentos, em função desse tipo de acontecimento. Aí tivemos casos críticos aqui dessa empresa de água em Tampa, que foi uma invasão e tentaram alterar os aditivos químicos e iriam contaminar toda a água que seria distribuída para a população. Aqui, felizmente, o operador viu que estavam sendo alterados os parâmetros de um determinado equipamento. A questão do Colonial Pipeline, esse tem muito a ver com o setor de petróleo. Foi início aqui, também já falou da questão de gerenciamento das identidades. Aqui foi uma invasão nítida de ganho de credencial, porque não existia um múltiplo fator de autenticação, por exemplo. Então, o hacker conseguiu invadir, entrou na rede e travou a empresa, um ransomware, tiveram que pagar mais de 5 milhões de dólares aqui. O CEO dessa empresa teve que ir para o Senado americano explicar o porquê desse evento. E aí a gente vai começar a falar aqui, obviamente, da lacuna, pegando o gancho também do que já foi falado aqui, mas de que essa automação, essa tecnologia da operação, ela vai pegar em toda a cadeia operativa. Isso aqui estaria apartado do que seria o mundo corporativo. Hoje, não mais. É impossível você falar que hoje toda a sua operação trabalha de forma isolada e, por isso, ela está segura, que já era um engano antes também de ter esse conceito. E então, aqui a gente começa a introduzir em toda a cadeia um nível de automação, um nível de sofisticação de tecnologia que cada vez mais está integrado com o mundo corporativo. Por quê? Se você vai fechar um contrato de venda, você precisa saber como está a sua operação. Você precisa saber como está se você vai fazer um planejamento da manutenção. Você usa softwares do lado corporativo para gerenciar investimento, para gerenciar o planejamento, toda a sua operação. Obviamente, tudo isso integrado com a sua disponibilidade do que está no lado operativo. Claro que isso você consegue, sim, fazer e conviver
de forma segura. E é isso que a gente vai mostrar aqui também um pouquinho mais. E aí entra, então, como que a gente consegue resolver isso? A Fortinet ela tem uma plataforma, e aí, novamente, aqui vem de novo, convergindo com o que está sendo a tendência do mercado, de se ter uma única plataforma, com todos os produtos, com todas as soluções de uma forma integrada, baseado aqui. São mais de 50 produtos, óbvio que a ideia não é aqui falar de tudo, muito menos ficar fazendo propaganda, mas são 4 grandes verticais que orientam essa estrutura de segurança de uma forma integrada e sinérgica, que permite você atender os critérios de segurança do início ao fim. A gente não atende só a questão de visibilidade, mas a gente atende sim a questão de resposta também. Essa é a ideia principal. O que o Marcelo também já trouxe de tendência da nova arquitetura mesh, que é você reduzir a quantidade de provedores e trazer a questão de segurança no nível de plataforma. Isso é exatamente o que a Fortinet já vinha fazendo. E, em questão de soluções, existem. Não é que existe uma receita de bolo, como eu falei. O que existe são características e exigências específicas, especializações, por conta de ser um ambiente operacional. Por exemplo, a questão de firewalls, de switches, de APs, de câmeras, que são, a gente chama de rugged, mas são robustecidos, são equipamentos fortificados que podem ser instalados ao tempo, pela própria natureza do mundo operativo. Numa planta, você precisa colocar um firewall, ele precisa resistir temperaturas de menos 40, mais 70 graus, ele precisa resistir interferência eletromagnética, ambientes agressivos, e assim vai. A questão das informações especializadas, falamos dos protocolos industriais, aqui é muito importante, são mais de 50 protocolos industriais, mais de 1.800 assinaturas. De novo, falou da questão de atualização. Existe um lab, uma estrutura dentro da Fortinet, onde ela trabalha junto com os principais vendors, trazendo todas as vulnerabilidades já conhecidas de mercado e as que não são conhecidas e são até descobertas por esse próprio laboratório da Fortinet, já são introduzidas e atualizadas automaticamente nessas soluções. A especialização das equipes, como eu falei, eu venho do setor, e todo mundo que está nesse time vem do setor, e o nosso ecossistema. São parceiros específicos, com certificações específicas, para desenvolver as soluções para o mundo de OT. Aqui é só para trazer um exemplo de como essa segurança ela se torna possível, e a convivência e a convergência de TI com TO, da rede corporativa com a rede operativa, sim, você trazendo conceitos, casos de uso específicos e o que, eventualmente, você direciona e coloca como solução operativa. Aqui a gente traz a questão de firewall, switches. Quando a gente fala de visibilidade, a gente integra com as principais soluções de mercado ou, eventualmente, a gente traz soluções proprietárias. Controle de acesso baseado em perfis. Também foi falado aqui do controle de identidade, a proteção dos endpoints, são suportes, e essa infraestrutura do mundo de TO, ela é normalmente já com nível de idade avançado, então a gente traz aqui soluções específicas também. A gestão centralizada disso, e novamente, gestão específica, não se trata incidentes de TO como se tratam incidentes de TI. Sim, necessariamente, pode até usar o mesmo SOC, mas, necessariamente, você tem que tratar e saber como responder esses incidentes da forma correta. E as ameaças avançadas, aqui a gente já falou do nível de sofisticação dos novos ataques. A gente vai encontrar muito, também já foi falado, da lacuna e do quanto a distância de TO com o avanço da segurança para o mundo de TI. Então, a gente encontra empresas que estão no início da jornada, empresas que já estão um pouco mais avançadas e empresas que, eventualmente, vão ter que fazer, desenvolver a sua política, a sua estrutura de segurança cibernética por conta de uma regulação. O caso do setor elétrico, o ano passado, aqui no Brasil, estabeleceu o marco regulatório da segurança cibernética para a OT.
E aí, o que a gente faz, então, com esse trabalho? Desenvolvemos uma metodologia, isso aqui é muito legal e a gente recomenda, todos que querem eventualmente iniciar nessa jornada, a gente avalia em termos de 5 domínios de segurança, aplica, isso não é um assessment, é uma pesquisa de alto nível, uma avaliação da infraestrutura e das políticas, da estratégia de segurança das empresas, para a gente avaliar, são 10 perguntas, inicialmente, que são estruturadas, focando em TI e com TO. Também aqui a gente une essas duas áreas, a gente percebe essa diferença, foi colocado aqui também a diminuição dessa relação entre TI e TO, que sempre foi muito resistente. E, depois disso, a gente avalia, em termos de domínios de segurança da informação, avaliando a situação atual, dizendo quais são as recomendações e avaliando os principais riscos. E, no final, o que a gente sai é com um roadmap. Um roadmap onde você quer chegar, qual é a sua capacidade, em quanto tempo você quer chegar, e posicionando, como a gente mostrou lá, para atender cada nível daquele de maturidade. Também foi falada da maturidade aqui da transformação digital, tem tudo a ver com isso aqui. Tá, pessoal? E era isso que eu queria trazer para vocês. Estou à disposição no que for necessário para a gente esclarecer com mais detalhes depois. Maria Luísa, eu vou fazer uma consulta. Nós começamos 15 minutos atrasado, né? Então, estamos 13 minutos atrasados. Mas também não gostaria que o auditório ficasse absolutamente mudo. Já tempo, pelo menos, para uma pergunta. O que você acha? Eu já tenho uma, mas Não, é porque eu não sei os compromissos da CESP com o RB1, etc. Bom, então, por favor, se alguém tem alguma pergunta. Maria Luísa, por favor. Eu sou engenheira nuclear, né? Tenho doutorado em engenharia nuclear, e a engenharia nuclear começa pela segurança, né? Então, a redundância, a segurança é algo que começa a conversa por aí, a gente pensa o tempo todo nesse ponto. E a gente sempre persegue a segurança contra fenômenos naturais, contra a boa intenção. Isto é, não há um acidente nuclear, em geral, por conta de uma má intenção, ainda que as paredes são espessas para evitar que haja Não. Contra um avião se chocando contra o museu nuclear. Essa é a razão. Mas, assim, na maioria das vezes, são assuntos naturais. O ataque hacker é muito ostensivo, né? E a gente sabe que todas as empresas estão vulneráveis a isso. Grandes empresas são atacadas e são realmente vítimas. E temos certeza que essas empresas têm atenção de todas as grandes empresas de segurança. Isso é triste. Né? É triste, mas é verdade. Né? Não é suficiente tudo isso. Eu gostaria de saber até que ponto excesso de siglas e excesso de coisas que a gente não entende e que, muitas vezes, os diretores de segurança, os chefes de segurança, eles acabam convivendo com esse conceito obscuro, né? Porque obscuro acaba impedindo as empresas internamente de serem capazes de detectar as suas fragilidades e combater mais ativamente. A gente precisa resolver esse problema, né, da segurança, que todo dia acontece. E a gente sabe que tudo é muito difícil, tem muita sigla envolvida, muita certificação, que não é suficiente para evitar o dano maior. Então, eu queria saber de vocês, rapidamente, o que a gente pode fazer para envolver mais gente. Você explicou muito bem, eu gostei, mas ainda assim, particularidades. Como é que o grande chefe de TI, de segurança, pode combater esses problemas? Bom, Maria Luísa, você tem você vai ter uma cadeia de comando ali na segurança da informação, né? Existem siglas, existem ferramentas, existem tipos de ataque. Quando você diz que a pessoa não conhece aquela sigla, né, isso soa um pouco estranho. Eu acho que hoje a pessoa tem que estar estudando, não tem como você não estar olhando o que está acontecendo no mercado, não tem que estar procurando, e você tem que se aprimorar, né? Então, aquela sigla, ela vai ser introduzida na organização, se ela for necessária, através
de uma cadeia de conscientização, né? Foi aquilo que eu comentei, de conscientização, de treinamento, né? De simulação. Quer dizer, você vai trazer aquelas competências que são competências necessárias para você tratar o risco cibernético, né? É um departamento hoje que ele é essencial e ele tem que estar correndo atrás, ele tem que estar se aprimorando. Bom, na sequência, complementando o que ele falou, exatamente isso, eu já estive do lado do cliente, estou do lado do fornecedor novamente. Fizemos aquele caso de aplicação do nível de maturidade no ambiente de IoT para mais de 40 empresas da América Latina. E acreditem, naquela escala de 0 a 5, a média é 0,8. Então, isso só comprova o quão o setor operativo, o setor da operação, ainda está iniciando a questão da segurança cibernética. Mas o que a gente já viu em termos das empresas que tiveram um nível um pouco mais avançado? Elas têm uma estrutura já organizada, já existe a figura de um CISO, não necessariamente vinculado à área de TI, às vezes vinculado à área de uma vice-presidência ou de uma outra diretoria, mas que ele sim é responsável pela segurança da organização, independentemente se seja TI ou TO. E aí se desenvolve as políticas. Primeiro passo de tudo é desenvolver as políticas de segurança. Uma vez que você desenvolve e implanta, você cria mecanismos para criar essas competências, como ele falou, desde as pessoas, porque existe a questão cultural. A segurança ela não é só no nível de tecnologia, mas existe também a segurança das pessoas, do que é o seu ambiente profissional. Você deu o exemplo do phishing. Eu, na Fortinet, no meu primeiro mês de empresa, eu recebi um e-mail do meu chefe sobre um tema que eu tinha acabado de tratar com ele numa sexta-feira, às 8 horas da noite. Eu fui louco lá para responder, caí no phishing da empresa. Então, isso realmente está acontecendo. E é cultural. Eu tinha acabado de fazer os cursos internos da empresa e eu trabalhando numa empresa de segurança e eu caí nessa questão. E aí ainda tem a questão de depois, uma vez definida as políticas, você tem que implementar. Aí entram as ferramentas, toda a questão da tecnologia, onde você vai distribuir, você vai tentar colocar o mais próximo dos pontos vulneráveis, vai identificar a sua área, o seu perímetro de segurança, a sua área de exposição e tentar proteger cada vez mais dessa forma que acaba sendo. E a sopinha de letras é inevitável. Faz parte da tecnologia. Alguém mais? Queria sim, Segado. Ainda dentro desse contexto, quer dizer, eu também não comecei há pouco tempo a trabalhar com TI, né? Quem não me conhece, eu sou o Márcio Lax, vice-presidente da CESPRO. E, na verdade, o que eu percebo, Segadas, é que a segurança da informação vai se tornar uma disciplina como é a etiqueta, como você aprende a comer com garfo e faca, como você aprende tudo isso. Quer dizer, no mundo de hoje, a segurança é um colateral do que a gente vive de tecnologia. Então, Luísa, vamos ter que viver com isso. Vai ter muita letrinha mesmo, mas como tem muitas letrinhas na engenharia nuclear e na inteligência artificial, e a gente vai ter que conviver com isso. E não adianta só você se preparar, você tem que se preparar como 99 não é 100, né, Ivo? Você tem sempre uma brecha. Isso, e tem sempre o fator humano no meio. O que você tem que fazer é você estar o máximo possível preparado, né? E também a apresentação da Melissa foi sensacional, e a gente vê, como sempre vê nos Petrotics, né? Quando o Segadas está, a coisa sobe para um nível maravilhoso. A colaboração para a segurança é fundamental, né? Então, o remédio para isso é que vai virar uma etiqueta, todo mundo tem que saber, e a colaboração é importante para que essas siglas não fiquem mascarando as situações, não seja um problema de segurança, o excesso de siglas, e seja uma solução, né? Essa é a minha visão. Obrigado. Muito bom, obrigado. Pessoal, acho que eu vou passar então para o Leandro agora e agradecer aos dois participantes. E queria passar para o Leandro, porque a minha preocupação é sempre sobre o último apresentador. Ele é sempre o prejudicado se a gente atrasar demais. Obrigado.